Olá pessoal, hoje começamos aqui a semana 2 do nosso curso, né? Fundamentos de linguagem de programação em Python. Nessa semana iremos estudar sobre estruturas de seleção e funções. Como eu já disse, às vezes irei atualizar no material para adequar o conteúdo de forma que vocês consigam entender melhor o conteúdo, né? Assim, essa semana não foi diferente, eu fiz umas pequenas modificações, sendo assim vocês terão que precisar baixar o material novamente aqui no GitHub. Então só você vir aqui na parte inicial do meu GitHub, github.com, psoliveira, psl-oliveira, jr, introdução a Python, com underline entre os espaços, ou o link que já está no Classroom lá para vocês entrarem. Você vem aqui no material, code, download zip, o arquivo vai vir zipado, ou compactado, como você prefere falar, e é só de compactar o arquivo e botar em uma parte para vocês poderem começar o estudo de vocês novamente, conseguindo as modificações que eu acabei de fazer no material. Então vamos agora de fato começar a nossa aula, né? Vamos falar sobre as estruturas de seleção. Mas vamos lembrar uma coisa que a gente falou nas aulas passadas. Se você lembra do último vídeo da primeira aula, onde falou sobre a hierarquia conceitual do Python, a gente falou sobre que o Python é composto em módulos, estruturas, expressões, objetos, e esses são distribuídos da seguinte maneira. Mas o que é importante aqui para a nossa aula de hoje é essa parte aqui, onde Python são estruturas que contêm expressões. Então Python pode ser dividido em estruturas que contêm expressões. E essas estruturas são responsáveis por certas expressões durante o nosso programa. A gente viu uma dessas estruturas na nossa aula, em uma das nossas aulas. Na aula de semana passada, nós vimos a estrutura de atribuição, que é essa estruturazinha aqui, que é um sinal de igual. Essa atribuição, a gente viu na semana passada que ele cria uma variável com nome, né? E fornece a ela um valor. Sendo que eu posso também, além de criar uma nova variável e fornecer um valor a ela, eu posso pegar uma mesma variável e fornecer a ela um novo valor. Então, ele pode fazer essa atribuição em uma variável que já existe e dar um novo valor a essa variável. Então, ele tem duas funções: criar uma variável com um novo valor e fornecer a uma variável um novo valor. Então, dando continuidade com esse estudo de estruturas, nós vamos estudar hoje a estrutura de seleção. Se você não lembra desses operadores, não lembra como é que funcionam aí direito, volte no vídeo da aula passada, onde eu falei sobre esses operadores. Eu exemplifiquei usando os exemplos que estão aqui. E dê uma olhadinha porque a gente iremos utilizar bastante desses operadores nesse tipo de estrutura. Daqui para frente também iremos usar muito esses operadores, então saber eles também é muito importante para quem quer continuar aprendendo Python. Então, dependendo do resultado dessas condições, essas estruturas irão solucionar tarefas bem específicas. Elas realizarão tarefas dentro da sua própria suíte. Não são quartos maravilhosos com banheiro embutido, que você já sai do banho, já deita naquela cama quentinha, gostosinha, depois de um dia longo de trabalho. Não é isso. Em Python, um bloco de comandos contendo um ou mais comandos é chamado de suíte. Então, suíte não é mais aquele gostosinho, suíte é um bloco de comandos. No exemplo abaixo, nós temos uma suíte com 5 comandos de sequência. Como esse é um programa, posso dizer que esse aqui é um programa escrito já, que ele realiza operações. Esse é um programa com uma só suíte, com a suíte principal, que é o que a gente já vem trabalhando já durante o nosso curso. Nessa suíte ele realiza operações de atribuição, de valor de atribuição. Ele realiza operações de soma e atribuição, multiplicação e atribuição. Depois ele realiza a operação de impressão. Então ele realiza diversas operações dentro da suíte principal do programa. E, como eu falei, as estruturas de seleção terão suítes próprias. Então elas irão rodar linhas de código, comandos, operações próprias daquela estrutura. A nossa primeira estrutura de seleção é a estrutura if.
que essa estrutura realiza uma simples execução condicional. O Python é uma linguagem, lembra que Python é uma linguagem mais próxima da linguagem natural, da linguagem humana. Então, ele é escrito com base no inglês. Então, eu posso traduzir if para português. Se eu traduzir if para português, nós temos como resultado if, e para traduzir para português é e se. Isso quer dizer o quê? Assim, se a condição for verdadeira, e se a condição for verdadeira, faça rode o bloco de comando, rode os comandos dentro da suíte do if. Assim que eu posso falar, né? Vai rodar todos os comandos dentro da suíte daquela estrutura if. Nós podemos montar então essa estrutura no nosso programa da seguinte maneira: nós vamos escrever no começo da linha da nossa nova linha if. Logo após eu escrever if, vou dar um espaço e vou escrever a minha condição, ou seja, a minha expressão, utilizando os operadores de comparação e booleanos, podendo usar também os operadores mais menos. Mas o que vai nos retornar de fato verdadeiro ou falso é os operadores de comparação e os operadores booleanos. Então, seguindo aqui a representação, você vê que a condição representa uma expressão booleana, ou seja, cujo resultado é verdadeiro ou falso. Logo após eu escrever a minha condição, sem dar espaço algum, ou podendo dar espaço, tanto faz, o Python não importa com isso, eu vou escrever 2 pontos. Se você não escrever 2 pontos, seu programa vai dar erro de sintaxe, e você não vai conseguir rodar. Então você precisa dar 2 pontos logo após escrever a minha condição. Lembre-se que a condição não precisa estar entre parênteses. Pode estar, problema algum, não interfere nada, mas não precisa. Às vezes é melhor você deixar sem. Ou pode colocar sempre. Vai depender da sua decisão, da sua escolha. Eu não costumo não usar. Logo após eu escrever 2 pontos, eu vou clicar no Enter. Ou seja, eu vou para a próxima linha. A próxima linha, ou seja, a suíte do if, todos os comandos que vão estar dentro daquela estrutura if, ou seja, todos os comandos que só irão ser rodados se a condição for verdadeira, posso falar assim de uma forma mais extensa, eles têm que estar espaçados 4 espaços da margem à esquerda. Cada ponto aqui significa um espaço, ou seja, você vai pegar o seu teclado da margem esquerda, vai estar lá o seu indicador que está na margem esquerda, vai clicar 4 vezes com o botão espaço e toda linha de comando tem que estar espaçada esse tanto da margem esquerda. Normalmente no Python, quando você pula uma linha, esse espaçamento é feito automático. Caso não seja feito automático, você faça isso apertando os espaços, ou você pode usar o botão Tab. O botão Tab é aquele botão acima do Caps Lock, acima do fixar. Então, você clicando Tab, ele vai espaçar automaticamente. E as próximas linhas, depois você vê uma linha de comando, você vai clicar de novo, ele vai descer a próxima linha. Normalmente ele espaça automaticamente. Se não espaçar de novo, você dá um Tab ou clica 4 vezes no espaço. Então, todas as linhas de comando dentro da estrutura if tem que estar espaçada 4 espaços. Se não, se o espaçamento for menor que 4, a linha de comando não vai estar dentro da suíte do if, ou seja, ele não vai rodar quando a condição for verdadeira. Essa linha de comando que não está espaçada 4 vezes vai pertencer à suíte principal do meu programa, que é a suíte principal que sempre vai rodar. Dependente do resultado, sempre vai rodar. A suíte do if só roda quando a condição for verdadeira. Podemos ver aqui, exemplificando esse caso, esse diagrama aqui é um diagrama de fluxo. Então nós temos aqui o nosso suíte principal, que é toda a linha de códigos que começam da margem mais à esquerda. E quando eu bato nessa condição aqui, eu irei testar essa condição. Então eu bati aqui no if, vou testar a condição do if.
cada condição seja verdadeira, nós vamos seguir o fluxo, esse fluxo aqui. Nós iremos rodar agora, nosso caso, o programa vai rodar sozinho, né? Não sou eu. Todas as linhas de comando dentro da suíte do if. Quando ele terminar de rodar todas as linhas de comando da suíte do if, ele vai partir para a suíte principal. Lembre-se, a suíte do if tem que estar espaçada 4 vezes, ou clicando no tab, ou clicando no espaço, ou feito automaticamente da margem esquerda. Se não tiver, vai dar problema, não vai rodar seu código. Se tiver, eu espaçei só 3, vai dar problema. Se eu espaçei 2, vai dar problema. Se eu espaçei 1, também vai dar problema. Tem que estar espaçada 4 vezes, nem mais nem menos. Toda a suíte principal não vai ter espaço entre a linha de comando e a margem esquerda na suíte principal. Então, toda vez que terminar a suíte do if, nós partimos, como o fluxo diz aqui, para a suíte principal. Mas caso essa condição aqui seja falsa, resulte em falso, toda a suíte do if vai ser ignorada e o programa não vai rodar a suíte do if. Ele vai simplesmente pular para a próxima suíte principal do programa. Ele vai esquecer que isso aqui existe e vai rodar os códigos que estão na suíte principal do programa. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, né? 2 exemplos usando essa estrutura if, né? Estrutura condicional. Então vemos aqui um programa onde eu atribuo a uma variável x um valor inteiro. Então o usuário que vai digitar esse valor inteiro. E aí, imagine que eu digitei o valor, eu vou digitar o valor 5, né? O que o programa vai fazer antes de eu clicar em Enter e rodar o programa? Ele vai testar essa condição, x maior que 0. Se a condição é verdadeira, eu vou rodar a linha de comando. Você vê que a linha de comando está espaçada aqui, ó. Vou clicar em Enter aqui agora. Veja que automaticamente já está espaçada. Então, se eu apagar aqui agora, clicar 4 vezes no espaço. 1, 2, 3, 4. Veja que quando eu espacei 1, 2 e 3, está em vermelho a minha linha de comando. Isso quer dizer que está errada, não está no lugar certo, né? Ele não está indentado, que isso é uma palavra que vocês vão ver bastante. É uma indentação. Essa indentação é essa separação de 4 espaços. Então, um programa para rodar perfeitamente, ele tem que estar bem indentado. Isso em Python. Em outros programas, em outras linguagens, isso não acontece. Então, para apagar aqui, vamos continuar um exemplo. Então, essa linha de comando está aqui bem espaçada, está bem indentada. Então, ela faz parte da estrutura if. Então, se essa condição aqui for testada e resultar em verdadeira, ou seja, 5, no caso é maior que 0, o meu programa vai ter que printar x é positivo para mim, para eu ver. Então vamos rodar aqui o programa e veja, x é positivo. Então, mas o que acontece se o x for negativo, né? O valor for negativo. Vou aqui menos 7. O programa não faz nada, porque não tem mais nenhuma linha de comando abaixo disso aqui. Então ele não faz mais nada além do que printar x é positivo para quando o x for verdadeiramente positivo.